Olá, meu nome é Davi. Vou apresentar o quinto vídeo da disciplina de Embriologia Comparada, iniciando então a segunda área, sobre desenvolvimento comparado, iniciando pelos equinodermos. Bom, o urso do mar ele é um equinodermo muito utilizado na embriologia experimental, por ser um modelo clássico desde o início dos experimentos em embriologia, foi muito utilizado esse organismo, né, o urso do mar. E ele é muito estudado pela sua fácil visualização microscópica, onde os embriões e os ovos, como a gente está vendo aqui do lado, né, eles são transparentes, isso facilita bastante a visualização no microscópico. Eles estão próximos dos cordados filogeneticamente e a sua coleta é fácil, né, o ambiente é bem acessível e a manipulação em experimentos também é bem fácil. Aqui a gente está vendo algumas imagens de um vídeo, que tem um link para esse vídeo, sobre um estudo do desenvolvimento e metamorfose dos ouriços do mar. Então aqui a coleta, os cientistas coletam aqui nessa região entre marés. No laboratório eles induzem então os ouriços do mar, que são dioicos, né, tem fêmea e macho, sexos separados. Eles induzem então as fêmeas a produzirem os ovos, que são os gametas, e os machos o esperma, né, o gameta masculino. E depois então promove a fertilização in vitro deles, né, de forma artificial e em laboratório, sob condições ideais e tudo. E então é possível se estudar essas fases iniciais da vida de um ser vivo, que se referem ao estado do embrião. Bom, então falando um pouco sobre os ouriços do mar. Eles pertencem ao filo dos Echinodermata, da classe Echinoidea. Aqui embaixo a gente tem um representante deles, então uma espécie. E a forma do corpo a gente pode ver uma forma meio oval, né, ou achatada, com muitos espinhos. Apesar de a gente observar aqui que tem um plano corporal do tipo radial, as larvas possuem simetria bilateral. O desenvolvimento é regulado e, historicamente, né, ele foi um dos primeiros sistemas, como eu comentei no início, essa importância, né, como modelo clássico, usados na biologia do desenvolvimento. E, atualmente, ele também é usado para estudar controles moleculares e a padronização e formação de eixos. Bom, então um pouco sobre o ovo. O ovo, ele é o óvulo, na verdade, diferente do resto dos outros equinodermos. Nos ouriços do mar, o gameta é o óvulo, ou seja, ele já tem os dois corpúsculos polares, como a gente está vendo aqui. Ele é oligolécito em relação ao vitelo, ou seja, ele tem pouco vitelo e é homogeneamente distribuído. E a gente pode perceber regiões, né, nele. Existe uma região com polo animal e uma região com polo vegetal, que daqui está distinguido por cores diferentes. Ele também tem dois tipos de envoltórios que protegem o óvulo. O primeiro é o envelope vitelino e o segundo é a camada gelatinosa. A fertilização é externa, então os gametas são liberados no meio externo e a fertilização ocorre no meio externo, onde primeiramente os espermatozoides são atraídos pelo óvulo por uma atração quimiotáctica. Existe um peptídeo na camada gelatinosa, essa aqui mais externa, que atrai eles. E segundo, uma reação acrossômica, né, que é aquela reação que a gente já estudou em outros vídeos da área 1, sobre a fertilização, né, que é aquela liberação das enzimas presentes no acrossoma do espermatozoide. E isso também vai acabar expondo, que vão degradar aqui no caso da camada gelatinosa, e também vai acabar expondo na membrana interna do acrossoma as proteínas bindinas, que vão se ligar especificamente ao envelope vitelino, esse mais interno. As membranas se fundirem e o espermatozoide penetrar no óvulo, a membrana sofre despolarização e dá início à reação cortical, aqueles mecanismos que vão impedir a polispermia.
Aí vai acontecer também a formação também vai acontecer a formação da membrana de fertilização, ó, que é uma transformação do envelope vitelino, que ele vai se expandir, ficando mais separado da membrana plasmática do óvulo. Bom, dando início então às clivagens, que são os processos de divisão que essa célula fertilizada vai sofrer, que são divisões que vão gerar células, chamadas de blastômeros, que não aumentam em crescimento, mas sim só diminuem. Assim, mantém o volume inicial da célula, do óvulo. Né? As células se multiplicam, mas o volume do embrião continua o mesmo. Então, a primeira clivagem, a divisão, e as clivagens são todas, elas são totais e radial. Isso quer dizer que todo o embrião, todo o óvulo, ele vai se dividir e de forma igual. Bom, meridional. A primeira é meridional. Significa que ela se divide no plano meridional, que é paralelo ao eixo do polo animal-vegetal. Né? O marrom é o polo animal, o verde é o polo vegetal. Então, uma célula vai gerar duas células. A segunda divisão é meridional e perpendicular à primeira, vai gerar 4 células. A terceira é equatorial, então aqui naquela região ali, e vai gerar 8 células. Em seguida, a gente pode ver que existe o polo animal, o polo vegetal estão começando a se diferenciar já. E vai ter então, o polo animal vai se dividir meridionalmente e o polo vegetal equatorialmente. Só que essa divisão ela vai ser desigual. Isso vai gerar células maiores, isso vai gerar células com tamanho igual no polo animal, que vão ser chamadas de mesômeros. E no polo vegetal, essa divisão, como a gente viu aqui, ela aconteceu de forma desigual. Então, vai gerar células com maior tamanho, que vão ser macrômeros, e células com menor tamanho, que são os micrômeros. As divisões seguem. Então, na quinta clivagem, os mesômeros vão ter uma divisão equatorial e os macrômeros meridional, e os micrômeros não vão se dividir, resultando em 32 células. Na sexta clivagem, os mesômeros vão se dividir no sentido meridional e os macrômeros e micrômeros equatorial, resultando então em 64 células. A partir daí, as clivagens elas continuam e elas vão se dividindo até formar uma esfera Só que nesse estágio anterior a gente pode perceber que já há a formação de camadas. Essas células já estão começando a se diferenciar. Porque essas células iniciais, elas são totipotentes, né? Elas são indiferenciadas. Elas podem se transformar em qualquer tipo de célula. E à medida que vai avançando o desenvolvimento do embrião, elas vão se diferenciando. Então aqui a gente tem duas camadas animais, do polo animal, duas do vegetal e os micrômeros. Bom, então, como eu falei, elas vão se dividindo até formar uma esfera, né, a mórula. E, quando elas vão formando essa esfera, no interior dela forma uma cavidade. E a formação dessa cavidade, que é a blastocele, vai determinar, então, a formação da blástula. Se a gente fizer um corte transversal, como está aqui, né? Esse aqui é um corte transversal mostrando aqui essa parte aqui também, mas aqui está a representação em massinha de modelagem do corte transversal. Então a gente tem aqui as camadas, a organização delas, né? Elas estão, os micrômeros, né? E formam então essa cavidade, que é a blastocele. Bom, essa membrana da fertilização no final ela vai ser então digerida. A blástula ela vai ser para fora dessa membrana de fertilização. Ela vai possuir cílios, né, que vão possibilitar que ela nade. E isso acontece depois de 24 horas após a fecundação, uma temperatura de 20 graus. Então, aí, a partir daí que começa então, um outro processo, que é a gastrulação, que vai ser a formação dos folhetos embrionários. São aqueles que vão dar origem então, aos diferentes tecidos do organismo. Então, primeiramente, acontece aqui nessa região do polo vegetal um achatamento dessas células, formando a placa vegetal,
que é a gástrula inicial, né? Começa então o achatamento da placa vegetal. E acontece um processo de ingressão, que está representado aqui, né? Onde uma camada, né? Ingressão vai ser um tipo de movimento onde as células elas vão migrar individualmente, né? Para uma outra região, elas vão se desprender de uma camada, né? E vão migrar para o interior da blastocele. A ingressão desses micrômeros que estavam aqui na parte superior. Então, essas células elas têm uma forma de garrafa, né? E elas vão se diferenciar para formar células mesenquimais primárias, que vão originar as espículas calcárias. Em seguida, os micrômeros da placa vegetal, eles vão passar por invaginação. Os macrômeros vão passar por invaginação, que está representado aqui em cima, né? Que é um movimento de internalização das células. Elas vão se internalizar para dentro da blastocele, formando o arquêntero, como está mostrando aqui. Né? O arquêntero, que é essa cavidade interna, e uma abertura que vai se chamar blastóporo. Esse blastóporo aqui e o arquêntero. E, enquanto isso, as células aqui dos mesômeros, né, que formavam o polo animal, elas por epibolia, que é um movimento de expansão, que vai se expandir para cá, para a região inferior. Bom. Em seguida, também as células do fundo do arquêntero, elas também vão se diferenciar em células pigmentares, musculares e celomócitos, né? E, então, os descendentes dos macrômeros e micrômeros vão constituir os sacos celômicos. Então, por fim, a gastrulação final, aqui tem a imagem final. O arquêntero, ele foi formado, então, ele é formado pelo endoderma, que é esse epitélio interno, que vai formar, então, depois o epitélio da faringe, do estômago e intestino. O blastóporo, que vai formar o ânus. Essa primeira abertura, então, que se forma o ânus, por isso eles são classificados como animais deuterostômios, né? Que significa que o blastóporo origina o ânus. O ânus é originado primeiro. Enquanto a boca vai se formar depois no lado oposto, por uma segunda abertura. Ó, blastóporo, e depois nessa região aqui vai se formar a boca. Os mesômeros e macrômeros do polo da camada vegetal 1 formam o ectoderme, né? Então, aqui em marrom os mesômeros, né? E aqui também uma parte dos macrômeros vão formar a ectoderme, e a ectoderme vai formar então o revestimento externo, que vai ser a epiderme, e os neurônios também. E os micrômeros, né, vão formar células mesenquimais primárias e que vão formar as espículas, que estão aqui, né? Então, portanto, as células do polo animal, elas formam somente a ectoderme, né, um folheto embrionário, enquanto as células do polo vegetal, elas participam da formação dos 3 folhetos embrionários. Então, aqui está a larva na forma final, a larva plúxeo dos ouriços do mar. 3 dias após a fertilização, ela está formada e tem a capacidade de se alimentar de fitoplâncton. Então aqui a gente tem a região da boca, né, que se formou depois, o ânus, que se formou do blastóporo, o epitélio interno do tubo digestório, que foi formado pelos macrômeros do polo vegetal, né? Então, endoderme. Aqui fora a gente tem a epiderme, que foi formada pela ectoderme. Aqui tem células pigmentares e esqueleto calcário, que são formados pela mesoderme. E era isso. As referências.